Rodrigo, eu dei uma olhada no seu canal que você menciona algumas questões sobre o anticristo, né? E as pessoas, elas prestam muita atenção quando a gente fala assim, porque é um assunto polêmico, né? O que seria o anticristo e se ele hoje ele estaria entre nós? Uhum. Bom, quando a gente fala do tema do anticristo, você tem que tomar algumas ressalvas. Primeiro delas contra o sensacionalismo, o achismo, a teologia de almanaque ou a exegese de jornal. O que eu chamo de exegese de jornal? É quando você pega o texto bíblico e pega a revista Veja, ou o Estado de São Paulo, ou a Time, e aí fica comparando, olha, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu. Não é assim que se estuda a Bíblia Sagrada. A segunda ressalva que você deve ter é o respeito que se tem contra qualquer... o respeito que deve se ter com relação a qualquer outra agremiação religiosa. Às vezes há muito a tendência de falar assim, o anticristo é sempre dos outros, e eu sou do grupo dos heróis, né? Ou sempre é o outro. Em terceiro lugar, você tem que analisar o Apocalipse também à luz da época, do tempo. E em último lugar, lembrando que não podemos fazer nenhuma marcação de data para o juízo final, para a volta de Jesus. Ainda que tenhamos questões ambientais, sociais, econômicas, que o anticristo está ligado com a economia também, para dizer, estamos vivendo tempos sombrios que parecem muito com os últimos tempos, mas não podemos jamais marcar qualquer data no calendário, porque Deus não nos autorizou isso. Pois bem, a partir desses preâmbulos, quem seria o anticristo? O anticristo será um personagem que surge de uma apostasia do próprio cristianismo. Talvez a palavra apostasia possa não ser tão de domínio comum das pessoas que estão fora do ambiente religioso, eu vou explicar. Apostasia é uma palavra grega, apostasia em grego significa separação, ruptura, quebra de aliança, quebra de acordo, traição. E o apóstolo Paulo falou que antes da vinda de Cristo, que aconteceria a grande apostasia no meio do povo de Deus. E que essa grande apostasia é que revelaria o filho da perdição, que se assenta sobre o santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Muitos pensam, poxa, se ele se assenta sobre o santuário, ele se assenta sobre o templo fica em Jerusalém, então o anticristo é alguém que vai construir o templo. Não. A palavra santuário que é usada por Paulo ali, naos, é diferente da palavra templo, que aparece referindo-se ao templo de Jerusalém, que seria hieros. Tá certo? Então, Paulo não está falando de um templo em Jerusalém. Jesus falou que aquele templo não seria novamente reconstruído. Se um anticristo reconstruir um templo em Jerusalém, Jesus virou mentiroso, porque ele falou que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. O templo não será novamente reconstruído. Então, o santuário de Deus tem que ser a própria igreja, o povo de Deus. E o anticristo tem que ser uma figura apóstata. Com isso, eu já elimino vários candidatos. O anticristo não pode ser um muçulmano, não pode ser um ateu, não pode ser um comunista. Por qual razão? Bom, simples. A matemática é fácil de fazer. Para você ser um morto, qual é o pré-requisito? Um dia ter vivido. Para você ser um divorciado, o pré-requisito é um dia ter sido casado. Para ser um adúltero, o pré-requisito é um dia você foi fiel. Para ser um apóstata, um dia você tem que ter sido um cristão genuíno. Correto? Então, tem que ser alguém do meio do cristianismo. Agora, antes que eu aponte, será um papa? Será um líder protestante? Será um líder batista, adventista? Eu tenho que entender o seguinte, com a dor que, sendo alguém que sai do meio cristão, isso deve me doer tanto quanto ter um filho, um primo ou um tio que eu tanto amo na Cracolândia. Existem duas maneiras de abordar o tema da Cracolândia, eu uso apenas como ilustração do que eu quero dizer. Você pode abordar o tema sem nenhum sentimento envolvido. Aí um bando de vagabundo, aí você tem que chegar lá e acabar com aquele negócio mesmo, a prefeitura tem que limpar aquilo ali, onde você só vê rostos cadavéricos de pessoas das quais você não nutre a menor simpatia. Agora, o dia que você tem alguém que você ama muito ali, vítima das drogas, você vê a Cracolândia de uma maneira um pouco diferente. Se eu entender o cristianismo como um todo e não apenas como o CNPJ da igreja que eu frequento, qualquer escândalo dentro do cristianismo vai me doer como se fosse um escândalo na família. O programa de vocês, o podcast, chama-se Irmãos Dias, porque eu presumo que vocês valorizam a família. Ou seja, se alguém da família de vocês faz alguma coisa errada, a dor é muito grande. A vergonha é para toda a família Dias e não apenas para aquele que errou. Agora, se é o filho da vizinha, é um vagabundo aquele rapaz lá. Então, o cristianismo deve ser encarado por mim como uma grande família, constituída de pessoas que frequentam a minha igreja, o meu CNPJ, e pessoas que frequentam outras igrejas, ou alguns que talvez não frequentam igreja nenhuma, mas somos todos cristãos. Qualquer escândalo, qualquer apostasia, qualquer líder que se levante, poxa, que pena, é o meu irmão que fez uma coisa errada. Aí eu vou ter uma visão do Apocalipse diferente. Por exemplo, se o anticristo for
um líder, um papa, por exemplo, falando, bem feito os católicos. Que pena que um cristão que deveria estar honrando o nome de Cristo vai levantar assim. É uma maneira respeitosa de apontar a possibilidade da profecia, sem nenhum fanismo ou arrogância, falando assim, pois é, tá vendo? É da sua igreja, ó, não é da minha. Aí não, nós não estaremos interpretando como Jesus falou, pedindo a unidade dos crentes. Não, e isso acontece muito, né? Essa briga, né, Rodrigo, de eu sou católico, cristão, aí acontece muito, né? E até envolve a política. A gente vê no meio político isso acontecendo muito. E aqui até eu quero entrar numa pergunta, que é uma pergunta que teve convidados que já falaram que sim, concordam, e outros que não. Essa questão de ter demônios, né? Por exemplo, ter demônios em alguns artistas, né? Ter demônios em alguns, por exemplo, pessoas da Cracolândia, que eu vou totalmente de acordo com você, né? A gente tem coração, que não é essa estrutura, né? Esse pensamento. Na sua opinião, Rodrigo, existem esses demônios que rondam as pessoas, rondam lugares? Bom, apesar de alguns teólogos colocarem o demônio como sendo uma figura de linguagem, a maior parte dos teólogos conservadores, eu participo deles, ao ler honestamente a Bíblia, não tem como considerar o diabo e os demônios como uma figura lendária. A Bíblia os coloca como seres reais. Eu dou exemplos bíblicos para você. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, tentado pelo diabo. Se o diabo é apenas uma figura de linguagem, um folclore como o Saci Pererê, como o Boitatá, como a mula sem cabeça, então Jesus foi tentado por um folclore? Jesus foi É muita coisa em jogo, então quer dizer que o próprio Jesus estava equivocado? Jesus, em vários discursos, e para aqueles que são cristãos, eu acho que Jesus é uma figura inconteste, se ele falou, tá falado. Porque se você questiona Jesus, peraí, tá complicado. Como é que um budista questiona Buda? Como é que um muçulmano questiona Maomé? A figura máxima está ali. Jesus, em seus discursos, sempre tratou tanto o diabo como os demônios como seres reais. Ele fala, por exemplo, essa casta de demônios não sai senão através de muito jejum e oração. Ele fala que do anticristo que tem o espírito de demônio e fala que opera sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus também falou que de Maria Madalena foram expulsos 7 demônios. Ele até deu orientações. Cuidado que quando você expulsa o demônio da vida de uma pessoa, ele pode rondar, e se ele volta e encontra a casa vazia, ele leva mais 7 demônios consigo. Então, se Jesus estivesse equivocado, então vamos rasgar todo o cristianismo, vamos procurar outro caminho. Jesus tratou o demônio, o diabo e seus anjos como sendo seres reais. Não só Jesus, mas várias passagens da Bíblia. Então eles existem realmente e eles ocupam a mente humana. A partir daí, eu acho que mais do que ficar denunciando fulano, beltrano, ciclano, eu tenho que perceber as ações do diabo nesse mundo. E ele atualiza as suas ações. Ele não precisa necessariamente agir daquele jeito clássico de uma pessoa torta, como no filme Poltergeist, ou no filme O Exorcista, né, que a menina vira o... Aquela é uma forma do demônio se expressar, mas existem outras formas mais sutis. O demônio, às vezes, pode pegar até uma pessoa sincera a Deus. Por exemplo, Pedro, no momento que Jesus estava com maior dificuldade, porque ele estava lidando com a dor de, em poucos dias, sofrer a agonia da execução, da rejeição, do Calvário, e contou isso para os discípulos, não até antes da negação. Isso foi antes da negação. Jesus nem tinha sido preso ainda. Aí Pedro falou, Senhor, tem dó de ti que tal coisa não te aconteça. Traduzindo em miúdos. Pedro foi dar um conselho para Jesus, ele era mais velho do que Jesus, provavelmente. Jesus, por favor, para com isso, vem cá. Eu sou seu irmão mais velho, vou te dar uma orientação aqui, vem cá. Para de falar isso na frente deles. Jesus virou para Pedro e falou, para trás de ti, Satanás. Eu não tenho parte com você. Eu imagino que Pedro deva ter ficado muito, assim, assustado e ao mesmo tempo ofendido. Mas o diabo, naquele momento de fraqueza, tomou a boca de Pedro e fez Pedro falar o que não deveria ter falado. No outro momento, quando Judas traiu Jesus, a Bíblia fala em determinado momento do Evangelho de João, porque o diabo já havia tomado conta dele, sabe? Então, embora nós tenhamos a nossa responsabilidade decisória sobre o mal ou o bem, no fim das contas sou eu que escolho, mas ao escolher o mal, eu também estou colocando a minha vida à mercê do diabo para que ele me use. E aqui eu termino a minha resposta para você, Carol, colocando assim. O diabo imita Deus. Ele é o maior imitador de Deus. Mas calma, não significa que ele imite o caráter de Deus. Você pode imitar uma pessoa porque você a admira muito e você quer ser parecida com ela. Essa é uma forma de imitação positiva. Vamos imitar as pessoas que nós amamos, que seus filhos imitem você, que vocês imitem os pais de vocês, porque são figuras que realmente... Agora existe a imitação da 25 de março, que é a falsificação. Uma imitação apenas para enganar. Quando uma bolsa de qualidade duvidosa tem o mesmo nome de uma bolsa cara,
ela não está imitando porque ela quer ser como a cara, ela quer imitar, ela quer realmente falsificar um relógio Rolex, que não é um Rolex, e assim por diante. Então o diabo, ele imita a Deus nessa segunda situação para falsificar. E ao imitar Deus, ele copia os atos de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo toma conta da nossa mente e coloca na nossa boca uma palavra que é justamente aquilo que você precisa ouvir. Vocês mencionaram, não sei se foi o André ou você, da questão da espiritualidade. Às vezes você está assim tão mal, tão mal, tão mal. Aí uma amiga sua liga: oi, Carol, eu senti no meu coração de orar por você e falar umas palavras para você. É justamente o que você precisava. Não é só coincidência, o Espírito Santo tomou, vai lá. Mas assim como o Espírito Santo usa, o espírito maligno também usa uma pessoa tóxica para falar justamente o que você não precisa ouvir naquele dia, para invalidar você. Então, assim, ele tomou uma pessoa sincera como Pedro na hora de uma fraqueza e tomou Judas também. Então, se você me pergunta hoje, o diabo pode estar tomando alguns artistas, alguns atores? Pode sim, isso não é pré-moderno. Pode. Algumas pessoas, elas... E você sabe como toma? Pelos tipos de fruto que a arte daquela pessoa deixa. Por exemplo, eu tinha uma colega que ela... Assim, né? Pode até ser que eu esteja saindo do contexto. Ela tinha uma... Pra você ver como que Deus age na hora certa. Que ela tinha umas figuras, enfim, lá na casa dela. Não gosto nem de falar o nome. Enfim, aí colocava vinho, corrente de ouro e tal. E eu tinha um aperto no meu coração com isso. E não sei, Jesus Cristo não queria que eu entrasse lá. Uhum. Mas um dia eu resolvi entrar na casa dela, porque é uma pessoa boa, muito boa. E eu conversava, eu falava, isso é um pacto ruim, isso vai vir com juros. Assim, modo de dizer, vai vir com juros, porque isso é um pacto com o diabo, né? E aí um dia eu tava na casa dela, jantando, né, comendo um japonês, e eu tava com um crucifixo. Sem brincadeira, Rodrigo, meu crucifixo entortou. Uhum. Eu olhei, achei que era alguma coisa que caiu da comida, quando eu vi o meu crucifixo entortado. Então, você vê como são as coisas. Às vezes, Jesus Cristo protege a gente de certos ambientes, eu não digo nem de pessoas. Hoje, ela é totalmente ligada a Jesus. A própria fisionomia e a maneira como ela se comporta é totalmente diferente. Eu acho que você está coberto de Entendeu? razão, você não tangenciou o assunto, tá dentro. Mesmo que eu saísse da religião, mesmo que eu fosse um ateu aqui, eu teria que admitir que o ambiente tóxico existe. Eu vou falar numa linguagem não religiosa para depois entrar na religião. Só para vocês verem que essa é uma verdade, que ela extrapola os limites da igreja. A psicologia fala muito hoje de lar tóxico, família tóxica, relacionamento tóxico. E quando o relacionamento é tóxico, ele vai provocando uma mudança no ambiente. Por exemplo, há pessoas com autodestruição que tudo que ele pega, ele quebra. É uma coisa inconsciente. Tudo que ele pega, ele quebra. Tanto nos negócios, no sentido de bancarrota, quanto objetos mesmo. Ele quebra. Se você der esse copo pra ele, vai quebrar. O carro ele vai bater. A casa dele tá sempre zoneada. Mesmo quando ele limpa, tá um clima ruim. Ele tem uma autodestruição tão grande que ele perpassa a autodestruição para aquilo que ele tem. O relacionamento tóxico, você vai olhar, você mesmo sem saber o que tá acontecendo naquela casa, só de entrar, você sente um ambiente carregado. Então, a psicologia já mostrou que a gente não pode limitar, perdão aos excessivamente materialistas no sentido da filosofia materialista, não falo materialista de dinheiro, não. Ou aquele que só acredita na matéria, né? Sim. A energia tá aí para mostrar que você não pode ficar baseando só naquilo que você vê no microscópio ou no laudo médico. Existem surras que não tocam. Eu posso bater em você sem tocar no seu corpo, só com palavras, só destruindo a sua. Então, existe o cérebro, mas existe a consciência. E esse ambiente carregado, que a própria psicologia admite, a religião dá um nome para ele. É uma luta espiritual. O emocional, muitas vezes, reflete uma luta espiritual das forças do bem contra o mal. Então, a maneira que eu tenho de observar o que aquele objeto está representando. Então, por exemplo, não é que o diabo se vale por objeto. Eu não acredito que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai expulsar o diabo. Sim. Não acredito. Mas eu acredito que uma suástica nazista estampando o guarda-roupa do meu quarto, ela vai influenciar o ambiente e aqueles que trafegam ali. Você entendeu? As cores, tem estudos de cromoterapia, se você pinta tudo de vermelho, as pessoas ficam carregado o ambiente. Nossa, não sei porque eu tô de... É o ambiente, troca até a roupa. Uma personal style fala assim, olha, engraçado, não vou usar paleta de cor não, porque ela não reflete o seu rosto. Você quer como é que seu rosto ficou diferente. Elas põem aquela coisa, né? Também. Exatamente, como é que muda? Então, temos que tomar cuidado com os objetos que pomos na nossa casa. Com os objetos, com a linguagem que eu uso. Muita xingamento, muita palavreado ruim, palavras de baixo calão. Isso tudo eu estou pedindo ao diabo para, entre aspas, ou eu peço pelas minhas palavras que o Espírito Santo abençoe meu lar, ou pelas minhas palavras que o diabo amaldiçoe.
Menino, que desgraça, não vai pra lugar nenhum. Você tá pedindo, você tá atraindo aquilo ali, você tá pedindo, a sua mente tá buscando. E no que diz respeito às pessoas que são midiáticas, eu acho que uma boa maneira de eu saber o que eu coloco em minha casa, que tipo de música, que tipo de filme que eu coloco, é o seguinte: eu tô trabalhando muito agora a palavra legado. Sabe? Eu tô começando agora uma série de palestras sobre legado. Tem muitas pessoas me pedindo falar legado. Eu tô estudando demais o assunto do legado. E o legado é uma coisa muito forte. E o legado é uma maneira de você detectar aquilo que você deve ter na sua casa ou não. Então, qual é o legado que essa música está trazendo? Qual é o legado que esse ator está trazendo na juventude? Tem um colega, um conhecido meu, Marquinhos Maraial, que ele por muito tempo, ele era produtor de vários grupos musicais e tudo e tal, e uma chave virou na cabeça dele. Ele dá esse testemunho público, por isso que eu tô falando aqui, citando o nome dele, que não é nada privado que ele me contou, isso ele já deu depoimento disso, que um dia ele saía de casa e a mulher dele estava lá em oração com as filhas dele. Ele tinha filhas adolescentes, uma até faleceu, infelizmente, de tumor. E um dia que ele estava num show, ele começou a notar que quando ele começava o show, especialmente as meninas, porque por ele ter filha, chamou mais atenção as meninas. As meninas chegavam todas bonitas, penteadas, todas assim, sabe, com o celularzinho na mão ali. Meninas de 16 anos, 17 anos, às vezes, da idade das dele. Os rapazes também, todo bem enfeitados e tudo. E a música começava. E aquele show, aquela coisa toda. E quando terminava, esses shows geralmente vazam a noite toda, vai até 4 horas da manhã, 4h30, quando a banda tá desmontando todo o cenário e tudo. Ele começava a perceber aqueles mesmos jovens, que muitos deles nem tinham saído dali, acabaram bebendo tanto e usando tanta droga, que ficavam caídos pelo gramado, quando era num estádio, alguma coisa toda. E eu ficava vendo, gente, a música que eu estou compondo tá produzindo esse efeito. E ele começou a lembrar das filhas dele em casa. Ele falou, como é que eu, como pai, imaginaria a minha filha aqui, deitada num vômito, toda vomitada. Algumas já tiveram sexo com não sei com quantos rapazes à noite, de repente engravidaram, nem sabe de qual que foi. E aquele monte de papelote de cocaína e droga e aqueles tubinhos de plástico que você sabe. Ele falou, o que a minha arte está produzindo nesses jovens? Eu tenho que mudar. Olha o que eu estou transformando esses jovens. Olha como é que eles chegaram e como eles estão saindo. Então, pegando esse exemplo do Marquinhos Maraial, para que eu mando um abraço se ele estiver assistindo a gente, ele mora em Pernambuco, grande compositor, eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta, por que eu vou colocar na minha casa? Qual o legado? O que esse cantor está produzindo nos jovens? O que esse desenho está produzindo nas crianças? O que esse filme está produzindo de bom? E ao mesmo tempo que eu usar isso como crivo do que eu vou colocar na minha casa, na minha vida, eu vou colocar também um crivo no meu próprio ato. Você falou que eu vou em vários podcasts. Eu, Rodrigo, venho me perguntar assim, o que eu estou falando está produzindo que legado nas pessoas que estão me ouvindo? Não estou falando que 100% tem que me amar, gostar de mim, concordar, não. Com certeza, muito hater vai dizer, esse cara não vale nada. Tudo bem, não tô preocupado com os haters. Mas numa maioria expressiva, o que a minha palavra está trazendo? O que as pessoas estão me trazendo de retorno daquilo que eu estou entregando para elas? Sejam parentes, sejam pessoas que convivem comigo. Se eu desaparecer hoje, qual o legado que eu deixei? Então, o legado serve tanto como um crivo do que eu vou botar na minha vida, como também o que eu estou apresentando para as pessoas. Eu amo nhoque. Mas se você trouxe um nhoque que você achou na lata do lixo ali, será que eu vou comer? Não. É nhoque. Foi feito no Gero. Só que você achou a marmitinha no lixo, né? Exatamente. Será que eu vou pegar mesmo assim? É nhoque. Exatamente, eu não pegaria. Sabe, será que eu comeria a comida de um restaurante se eu visitasse a cozinha e soubesse que ela é muito porca? Também não. Só que aqui fora tá limpo, tá bonitinho, você não sabe. Então a gente tem que pensar isso também. Como é que é a vida desse artista, dessa atriz, é uma pessoa de vida, como é que ele é com a família dele, sabe? Porque a vida do artista é a cozinha do restaurante onde estou almoçando. Perfeito. Se a vida dele é completamente devastada, você vai consumir a arte dele só porque tá limpinha, é legal? Exato. É como comer um prato que tá esteticamente bem feito, mas numa cozinha que você jamais aceitaria um ovo de lá de dentro. Vai te fazer mal aquela comida, né? Exatamente. Rodrigo, uma figura muito falada até em filmes, na história, é Lúcifer, né? Qual a real história sobre a queda de Lúcifer? É interessante que o nome Lúcifer não aparece na Bíblia em canto nenhum. Ele é uma como eu diria assim, uma tradução que os latinos fizeram de um termo hebraico, estrela da manhã, seria o termo em hebraico, eles traduziram por Lutíferos e colocaram como nome próprio. Lutíferos significa aquele que carrega a luz.
E o nome Lutíferos acabou passando via traduções latinas da Bíblia para a teologia cristã, desde a Vulgata Latina. E aí todo mundo falou Lúcifer, ou Lucifer, como alguns falam. Mas nós não sabemos qual era o nome dele originalmente. A Bíblia não o chama de Lúcifer. A Bíblia dá apelidos, mas também não é errado falar Lúcifer, vocês entendem? Porque tem alguns erros históricos que eles acabam ficando e eles não causam mal nenhum. Por exemplo, nós ensinamos que Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui no Brasil, encontrou várias tribos de índios. E a gente chama os pataxós, os tupinambás, os guaranis de índios. Mas nós sabemos que esse é um erro pentencenário, desde que Cabral, ou mesmo antes dele, Cristóvão Colombo, acreditava estar chegando às Índias, quando na verdade estavam descobrindo um novo continente, um novo país. E aí apelidaram o nome dos nativos de índios, por causa desse erro pentencenário, e até hoje os livros de história continuam chamando índios quem não é índio, porque nenhum deles tem nada a ver com a Índia. Sim. E eu não conheço nenhum cacique ou nenhum líder ligado à FUNAI que se ofenda de ser chamado de índio. Então, é um erro histórico, mas que emplacou e tá tudo bem. Então, Lúcifer também é um erro histórico que emplacou e tá tudo bem. A Bíblia tem apelidos que ela usa para descrever esse ser. Ela os chama de Satanás. Satanás é uma palavra que vem do hebraico Satan, que significa adversário, acusador, no sentido jurídico da palavra. É um adversário jurídico, quase que um promotor. E aí depois o nome adversário acabou sendo um apelido para ele. Diabo, provavelmente uma alusão ao fato que ele foi lançado do céu, que a palavra diabalos é uma palavra grega. Dia significa lançado através de, balos é lançar. Até que a gente fala bala, do revólver, balística, né? Então, o balaustre, então aquele que foi lançado através de. Demônio também é uma palavra que vem do grego, daimonion, que eram espíritos populares. A palavra demos, que também significa povo, vem da mesma raiz, daimonion. Então são espíritos populares que tomam as pessoas, tomam as massas, acho que esses são os nomes. E aí tem depois os desdobramentos pós-bíblicos, como o dito cujo, carcará, sanguinolento, que o folclore brasileiro vai dando aí. Bom, a história bíblica, se você juntar as várias partes dela, dão a entender que esse que chamamos de diabo e Satanás, nome que aparece na Bíblia, a Bíblia tem os nomes diabo e Satanás. Não tem o nome Lúcifer, como eu falei. O diabo, o Satanás, ele era um anjo de luz, que ele estava na presença de Deus, é interpretado como sendo o querubim da guarda. A palavra querubim vem do hebraico queruv, que significa o cobridor, provavelmente a gente não tem uma certeza absoluta da etimologia de queruv, mas provavelmente é cobridor. Parece que, agora já estou dando a interpretação, que quando a glória de Deus se manifestava, havia uma classe especial de anjos que abriam as asas para receber a glória de Deus a fim de não ofuscar os demais. Essa é uma interpretação rabínica antiga, os judeus já têm essa interpretação há muito tempo. E no santuário você tinha os dois querubins protegendo a arca da aliança, que justamente tinha um brilho ali, que não ofuscava. E no Éden também, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, Deus coloca querubim com uma espada flamejante. Então parece que um desses anjos da classe dos querubins, ele começou uma rebelião contra Deus, arrastou consigo a terça parte dos anjos, e o planeta Terra, devido à queda de Adão e Eva, tornou-se agora o seu distrito, o seu lugar de domínio. Ele não tinha o direito moral de ser o dono desse mundo, mas ele adquiriu o direito legal, uma vez que com a queda de Adão e Eva, o reino e o mundo foram entregues a Satanás. Tanto é que Jesus, quando estava sendo traído por Judas veio com a turba para pegá-lo, Jesus disse, vem aí o príncipe desse mundo. Né? Então, o diabo é chamado de príncipe desse mundo. Você sabe que no direito você tem algumas disposições que não são morais, mas são legais. O juiz até admite que não é justo que ele fique com tudo, mas a documentação está em nome dele. Então, sabe, aquele filho foi o pior filho da família. Ele que deu mais dor de cabeça pro pai, batia no pai, batia na mãe e tudo mais e tal, mas quando o pai morreu, a herança está em nome dele. Então o juiz fala assim, olha, moralmente, esse rapaz não merece ficar com nenhuma bala daquela família. Mas legalmente eu tenho que dar o ganho de causa para ele, porque os documentos estão em nome dele, não tem o que fazer. Então o mundo também estava nas mãos do diabo legalmente. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus recupera. Por isso que a promessa da salvação de Jesus agora o reino se tornou do Senhor e do seu Cristo.
e nós, por extensão, somos co-herdeiros com Cristo. Mas o diabo ainda não foi destruído. Ele ainda está atuando nesse mundo e devemos tomar cuidado com 2 extremos. O extremo de achar que o diabo não existe, que é muito perigoso, já falei, e o extremo de ficar também demonizando tudo, todos e falando mais do diabo do que de Deus. Com todo o respeito que eu tenho às mais diferentes crenças religiosas ou liturgias, eu faço uma observação muito singela de alguns pregadores que o centro do culto é o diabo. É a sessão do exorcismo e aquela coisa toda, e ele olha, cuidado com o diabo na sua vida, cuidado que o diabo tá nesse copo, o diabo tá nesse celular. E ele não fala quase de Deus, só fala mais do diabo, sabe? Eu acho que tem que falar mais da solução do que do problema. Exato. Né? Então não é achar que nada é nada, como eu falei, o diabo não existe, isso é uma figura de linguagem, mas também nem que é no outro extremo, de fazer do diabo quase que o centro da minha vida. Tem gente que tem mais medo do diabo do que confiança em Deus. Exatamente. Eu até antes de perguntar, aí eu vou puxar o gancho do que você falou de Rolex, enfim, eu quero também contar uma história de uma médica e amiga minha, que ela falou assim pra mim, Carol, se você entra nessa casa e tá suja, como é que ela vai estar na semana que vem? O que você acha? Eu vou falar, aí eu respondi, provavelmente mais suja. E aí ela falou, aí a resposta, Jesus não tem como atuar, ou as coisas melhores não tem como atuar, nem no sujo e muito menos no mais sujo. Então eu gravei isso e essa frase serve para muitas coisas na minha vida. Agora, a gente fala muito sobre essa questão, né, de Rolex, de bens materiais, né, enfim. E eu vejo que tem muitas crenças também, né, do tipo assim, dinheiro é o mal da raiz, rico é arrogante, etc. E fica aquela crença de que rico é arrogante, de que rico fez alguma coisa. Eu queria saber como essas crenças podem ser quebradas de alguma forma. Porque a gente vê muito isso ainda na igreja, né? O que você acha sobre isso? Em termos históricos, vou começar do histórico para o particular. No histórico, se você olhar biblicamente, não existe essa, como os teólogos da libertação chamavam, opção radical pelos pobres. Quando eu estudei meu mestrado, junto com os jesuítas, e depois o doutorado também, naquela época, uma ala da teologia católica era muito voltada para a teologia da libertação. Frei Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez, José Maria Boninho, que era a representação do lado protestante, Clodovis Boff, e homens, assim, do intelecto gigantesco. Se você conversar com o Leonardo Boff, dá vontade de notar cada frase que ele fala, né? Ele fala, porque o homem é culto para mais de metro. A tese doutoral do Leonardo Boff sobre, estou citando como exemplo, né? Mas há outros. A tese doutoral do Leonardo Boff era um calhamaço de 700 páginas sobre o sacramento escrito em alemão, né? E o início da teologia da libertação, ela até tem um sentido. Quando o Leonardo Boff estava estudando lá na Europa, ele é um dos paladinos da teologia da libertação no Brasil, ele estudava lá e ele lembrava que o Karl Rahner, que era um grande teólogo católico, ele ensinava que o grande dilema cristão da modernidade é o seguinte, 2 pontos. Como pode o homem moderno sinceramente crer? O que o Karl Rahner dizia é o seguinte, nós vivemos agora uma época de tecnologia, de filosofia. Como é que a gente pode continuar sobrevivendo racionalmente dizendo que Maria deu à luz a Jesus virgem? Que médico vai consolidar isso da igreja? Que demônios existem? Que milagres acontecem? Que Moisés abriu o Mar Vermelho? Que Jesus foi ao céu em corpo físico? Nenhum astronauta... Como é que alguém pode ser astronauta? Estou agora ampliando um pouquinho mais a fala do Rahner, né? Como é que alguém pode ser astronauta e continuar acreditando que Jesus foi pro céu, pro espaço sideral de corpo físico? Um astronauta sabe o que acontece. Se você sai da atmosfera, seu corpo explode. Como é que o corpo de Jesus de carne e osso foi para lá? Então, o Karl Rahner percebia que parece que essa crença cristã medieval, se ela não fosse atualizada, ela poderia ficar sem contato, sem comunicação com as novas gerações. Por outro lado, ele reconhecia que a proposta, por exemplo, de Teilhard de Chardin, de modernizar demais a igreja, podia dar problemas. Então, o Karl Rahner queria criar um meio termo razoável entre a igreja, você tinha o Old Ornamento, né, que lá da Igreja Católica, que é a modernização da Igreja, o Concílio Vaticano II, sem perder a essência dela. Então, em suma, o grande dilema teológico, como pode um homem moderno sinceramente crer? Você não pensa mais como uma pessoa medieval. Você é uma mulher culta, como é que você acredita que uma virgem realmente deu à luz ao Salvador? Bom, só que o Leonardo Boff ouviu isso. Quando ele veio trabalhar no Brasil, em Santa Catarina, ele observava tanta fome, tanta miséria, tanto descaso do governo. Você sabe que
E ele passou tantos anos na Europa que ele, por um lado, esqueceu que o Brasil era Brasil. Que aqui a gente paga imposto de Suíça e tem serviço público de Etiópia. Ou menor, que isso. Agora tá aí o governo querendo de novo aumentar a alíquota do IOF, dando justificativo que é para os pobres, não quero entrar em questões políticas, mas o Brasil é um dos países que mais arrecada impostos do mundo. O problema não é falta de dinheiro, é má gestão do dinheiro. Isso está claro, gente. Até uma criança que está aprendendo a fazer a tabuada sabe disso. Não é aumentar, mas é gerir bem o que existe. Exato, perfeito. Você entendeu? Pronto, não é falta de dinheiro. A gente paga imposto de Suíça, Suécia, mas tem serviço público de Etiópia, ou menos. Então, Leonardo Boff, quando chegou, que viu o descaso do governo, e a igreja, muitas vezes, fazendo cara de paisagem, ele falou, não, esse povo aqui onde eu trabalho, mesmo sendo muitos deles descendentes de alemães, eles não sabem o que é um Aufklärung, eles não sabem o que é um Sein em alemão, eles nunca leram Heidegger, eles nunca leram Schleiermacher, eles não sabem nada daquela filosofia, porque o alemão é uma língua que você nem traduz, você explica. O alemão é altamente filosófico. Se eu falar dos conceitos de Hahnemann aqui, eles não sabem o que é Geschichte, eles não sabem nada disso. Com todo respeito ao meu professor, ele está equivocado. Aqui, na América Latina, o problema não é o que ele levantou lá na Europa. Ele levantou aquele problema na Europa. Aqui o problema é outro. Como pode o latino-americano realmente crer num continente de tanta desigualdade social? Aí nasceu a Teologia da Libertação. O meu orientador de mestrado, o padre João Batista Libani, hoje falecido, saudosa memória, era um dos homens mais brilhantes que eu já conheci. E muitos deles pegaram essa ideia desculpa se a resposta é um pouco prolixa, mas é que eu tenho que historiá-la, da Teologia da Libertação, e começaram a implementar, e realmente eles tinham argumentos muito bons. Só que eles erraram na dose. A diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Eles erraram tanto na dose que eles quiseram criar coisas que jamais se conversam. Eles queriam criar um socialismo religioso. Sendo que o comunismo, o socialismo, nasceu antirreligioso, gente. É só ler Karl Marx. Como é que você vai criar um marxismo religioso? Não tem como. Karl Marx dizia que a religião é das Opium des Volks. A religião é o ópio do povo. Marx não queria saber, ele detona com a... Ele acha que a igreja, junto com o capital, era um mal social. Mas eles quiseram, de alguma maneira, canonizar Karl Marx. E ao canonizar Karl Marx, tiraram da Bíblia o viés espiritual dela. Eu lembro do padre Carlos Mesters dizendo que o milagre da multiplicação dos pães e peixes não foi nada sobrenatural. Havia um grupo que tinha pão, um grupo que tinha peixe e uma maioria que não tinha nada. Jesus, com o discurso social dele, conseguiu convencer quem tinha a dividir com quem não tinha, de modo que a comida deu para todo mundo. Só que eles não perceberam que eles estavam esvaziando a essência do Cristo. Os profetas do Antigo Testamento foram transformados em líderes sindicais. As SEBs começavam só a ensinar, misturando Marx com Bíblia. E aí eles perderam a mão. E eu lembro que eles falavam muito da opção radical pelos pobres. Tinha até um anel especial de casca de couro, e Deus tem a opção radical pelos pobres. Mas hoje, raciocinando, eu falei, estavam errados. Porque se Deus tem uma opção radical pelos pobres, Deus já está discriminando. Se eu tenho uma opção radical pelo André, significa que você não faz parte do meu plano? Que a minha opção é o André? A Bíblia não diz em momento algum que Deus tem uma opção radical pelos pobres. A Bíblia fala que Deus amou ao mundo. E essa opção radical pelos pobres, acentuada na Teologia da Libertação, que já bebe em fontes medievais, onde a pobreza era virtude, ela distorce a própria Bíblia. A Bíblia chama a atenção do pobre, da viúva, mas a Bíblia nunca romantiza a pobreza e diz que Deus gosta da pobreza. Por exemplo, Salomão foi rico. José, do Egito, foi primeiro-ministro de Faraó. Daniel foi primeiro-ministro da Babilônia. Jesus... Você sabia que na Bíblia fala de Jesus com os pobres, mas tem um monte de passagens de Jesus com os ricos. Jesus ia comer na casa do fariseu. Jesus aceitou que Maria Madalena desse para ele um perfume caríssimo, cujo frasco custava quase um ano de trabalho braçal. Eu não conheço nenhum perfume hoje, dos mais caros aí. Quanto que é o salário mínimo aí? R$1.500 aproximadamente. 1.450, algo assim. 1.400. Vamos fazer uma conta mais rápida. 1.400 vezes 12 dá? 14.000... mais 2.800, 16.800. 16.800. Imagina Jesus aceitar um perfume de R$16.800. Nossa, é caríssimo. Ele aceitou. Quem reclamou que devia ter pegado aquele perfume e vender e dar para os pobres foi Judas. Jesus falou assim, deixa ela fazer isso e guarda um pouco para o meu sepultamento.
Jesus tinha uma veste tão boa que até os soldados romanos quiseram disputá-la. Jesus aceitou ser ungido como rei. Então, não é isso que a Bíblia diz. Agora, eu não posso resolver um extremo com outro extremo. A hipotermia não se cura com insolação. Sim. Você tá entendendo? Então, hoje, a gente saiu desse extremo de valorizar demais a pobreza e tudo mais, e estamos caindo num outro extremo, que é aquele assim, os únicos que são abençoados por Deus são os que conseguiram comprar Lamborghini, coisa, e estão usando Rolex, Patek Philippe e tudo mais. E você tem que determinar. E se você ainda não tá com um relógio desse no seu pulso, é porque você não tá orando com fé o bastante, você não deu o dízimo bastante, você não deu a oferta o bastante, você não manteve. Sabe, peraí, a gente tá criando agora um outro extremo, a opção radical pelos ricos. Se a teologia da libertação errou ao falar da opção radical pelos pobres, agora tá tendo uma opção radical pelos ricos. E tem muita gente que tá com ostentação, sendo que a Bíblia fala da modéstia. Tem gente que é só ostentando. Ele fala mais do que ele conquistou do que sobre o que Jesus fez na vida dele em termos de salvação. Então hoje, o que eu acho que nós temos é que quebrar aquela crença limitante, agora eu saio do macro para o micro, onde o indivíduo talvez não consegue prosperar, porque ele já foi ensinado desde pequeno que ele não pode ser ninguém. Então cada um tem que enxergar qual a crença limitante que o está impedindo de ser feliz. Às vezes é um mantra que ele ouviu do pai e da mãe desde pequeno. Exato. Às vezes uma coisa que tudo que ele pega ele tem que quebrar, ele não vai pra frente e tudo mais. Você tem que quebrar suas crenças limitantes e lembrar o seguinte: não é pecado querer ser rico. Mas você só pode ser rico se você fizer honestamente uma pergunta e obtiver uma resposta ética à luz de Deus. Pra que eu quero ficar rico? Se eu quero ficar rico só para ter uma Lamborghini, pra poder exibir, para mostrar, você está sendo rico pelo motivo errado. Se eu quero ser rico para ser uma bênção na vida de outras pessoas, aí a gente está começando a conversar o motivo certo.